Oi, pessoal! Hoje eu queria trazer dicas para vocês de como desenvolver o autoconhecimento. Vem comigo? Oi, se você já me acompanha, que bom que você está de volta. E caso você ainda não me conheça, meu nome é Malu, eu sou pedagoga, estudante de psicologia e aqui no canal a gente aborda conteúdos como autoconhecimento, inteligência emocional e, claro, sobre educação. E no vídeo de hoje eu queria trazer dicas práticas de como a gente pode desenvolver o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Bom, o autoconhecimento é a gente conhecer a si mesmo. Então a gente desenvolve isso dá para ser desenvolvido. A gente precisa estar atento às nossas ações no dia a dia para, de fato, desenvolver o autoconhecimento. Então eu queria trazer para vocês algumas dicas. Bom, a primeira dica que eu queria trazer para você conseguir começar a desenvolver o autoconhecimento, é de fato você viver as coisas presente, você não fazer as coisas por fazer, porque você precisa desenvolver esse hábito de estar atento às coisas, tanto atento a como você faz as coisas, como atento a como você lida com as pessoas, como você age no seu trabalho, quais tipos de comida você costuma pedir, o que você gosta de comer, se você gosta de provar coisas novas, se você se sente mais confortável indo no que você já conhece. Então você vai precisar observar muito atentamente o seu dia a dia e a sua reação e ação nas coisas que você faz. As coisas que para você já faz meio que sem pensar, já faz no automático. Então você vai ter que começar a prestar atenção no seu padrão, né? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, observa como as coisas te afetam. Às vezes, tem uma determinada coisa que a pessoa ou as pessoas fazem, te incomoda muito. Por exemplo, às vezes eu me incomodo com pessoas que demoram muito para chegar no raciocínio, que são prolixas e que enrolam muito para falar uma coisa que às vezes é muito simples, eles dão muitos exemplos. E aí, eu preciso observar por que isso me irrita tanto. E observar isso dentro de mim. Eu não posso jogar isso para fora e pensar, nossa, pessoa chata, prolixa, não sei o quê. Para você desenvolver o autoconhecimento, você tem que entender em você como as coisas te afetam. Por que te afetam? E na raiz disso, nossa, será que eu sou uma pessoa muito agitada? Será que eu também falo dessa forma e aí eu me identifico, me incomodo? Ou será que é porque eu tô sempre correndo e aí eu sinto que eu não tenho tempo? Ou será que é porque eu tenho TDAH e eu me desligo no meio da frase da pessoa quando ela é muito prolixa e eu não consigo prestar atenção? Então você tem que entender por que aquela situação te afeta olhando para dentro. Terceira dica. A terceira dica é você estudar, você buscar livros, você buscar vídeos, você ver filmes, perceber como essas coisas chegam em você, buscar aprender. Quanto mais coisas a gente aprende, mais a gente vai entendendo a si mesmo. Então é muito difícil a gente desenvolver autoconhecimento se a gente fizer sempre as mesmas coisas, se a gente não se desenvolver e não se arriscar um pouco a buscar coisas novas, a sair do nosso lugar de conforto. Se a gente não buscar sair um pouquinho desse lugar de conforto, vai ser muito difícil a gente de fato conseguir desenvolver autoconhecimento. Quarta dica. A quarta dica é você se permitir sentir as coisas. Muitas vezes a gente acaba reprimindo sentimentos, principalmente quando são sentimentos que a gente considera que são ruins. Então, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente sente inveja, a gente tenta reprimir esses sentimentos. E isso é muito ruim. Todos os sentimentos são importantes. Então, é muito importante que a gente se permita viver esses sentimentos e entender por que eles surgem, aonde eles surgem, como a gente os sente, como a gente reage nessas situações e até entender como que a gente se acalma e consegue voltar para o eixo nessas situações. Inclusive, sentimentos que são considerados também bons, às vezes nos tiram dessa zona de equilíbrio do nosso eixo. Então é importante a gente se conhecer para entender como que a gente age em cada uma dessas emoções. Às vezes, quando a gente está muito feliz, a gente também mete os pés pelas mãos. A gente acaba fazendo coisas que a gente não deveria. Sei lá, compra uma passagem para visitar um amigo que você não via há muito tempo, gasta um dinheirão, nem pensa como é que você vai pagar depois.
ou se endivida por algum outro motivo, sabe? Então, eu tô falando, dando exemplo financeiro, porque é o que eu sei que eu faço. Enfim, a gente precisa perceber quais são as nossas reações a cada emoção que a gente tem, qual é o nosso padrão de comportamento. E a gente só vai conseguir perceber isso se a gente estiver bastante atento. Bom, a quinta dica é: se permita fazer coisas novas, descobrir novos hobbies, descobrir novos prazeres. Igual eu falei antes, a gente não vai conseguir se desenvolver se a gente ficar sempre na nossa zona de conforto. A gente precisa explorar, sair um pouquinho dessa zona de conforto para poder, de fato, se conhecer e entender como que a gente funciona. Então, às vezes, a gente pensa, poxa, nunca experimentei isso aqui. E aí a gente já tem aquela coisa de conforto de, prefiro ficar no que eu já conheço. A gente precisa dar uma puxadinha. Às vezes a gente vai amar descobrir uma coisa nova. Então é muito legal e muito importante para o autoconhecimento você sempre buscar aprender coisas novas, buscar ouvir pessoas que têm vivências diferentes da sua, buscar conhecer novas culturas, novas músicas, enfim. Descobrir coisas novas é muito importante para você se conhecer. Sexta dica: praticar meditação, mindfulness. Bom, muita gente fala sobre isso, mas de fato é muito importante. Porque quando você consegue praticar a meditação, você consegue desenvolver a habilidade de controlar melhor os seus pensamentos. E o que isso significa? Você consegue aprender a deixar pensamentos passarem, pensamentos que às vezes você ficava ali focado, muito magoado, sei lá, você brigou com alguém e você ficava o dia inteiro pensando naquilo. Com a meditação, você vai conseguir aprender a não focar tanto nessas coisas e focar no que é importante, no momento presente, e não ficar remoendo coisas que já passaram ou que, enfim, você vai precisar resolver, você só vai resolver, não vai ficar se culpando e tal. Então, para você conseguir desenvolver isso, a meditação é super importante, você treinar não só a respiração, mas treinar esse controle dos pensamentos. E isso é importantíssimo para desenvolver o autoconhecimento. E quando você consegue aprender a desenvolver essa habilidade de mexer nos seus pensamentos, você consegue estar muito mais consciente do que você sente, como que você muda aspectos comportamentais que te incomodam, como você vira a chavinha quando você está percebendo que a emoção está te atingindo demais. Então é muito importante você meditar e desenvolver esse processo de meditação para que você desenvolva ainda mais o autoconhecimento. E a última dica do vídeo é: pergunte para as pessoas como as pessoas te observam, como que elas percebem você, como que elas te descreveriam, e isso também vai te dar uma noção muito grande sobre você. Muitas vezes a gente acredita que está passando uma imagem e na verdade está passando outra. Então é muito legal e muito interessante você conversar com as pessoas que são próximas, pessoas que você confia, e ter sempre essa troca de forma saudável. E não só essa troca sobre como a pessoa te vê, mas também uma troca saudável sobre reflexões que você tem na sua cabeça. Às vezes você ouvir de fora ajuda demais. Bom, é isso, gente. Claro, né? Uma dica extra, mas que é muito óbvio. Façam terapia. Psicólogo, terapia, ajuda muito a desenvolver o autoconhecimento, porque eles fazem as perguntas certas que te conduzem ali a entender melhor ainda sobre você mesmo, entender coisas do passado que geram comportamentos que você tem agora. Então é super importante também fazer terapia. Bom, o que vocês acharam das dicas de hoje? Vocês têm mais dicas para compartilhar aqui com a gente? Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber. E não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever para você não perder nenhum vídeo do canal. Um beijo e até a próxima!